Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que quem não está inscrito no canal se inscreva. Aqui nós temos conteúdo de história, hoje eu vou trabalhar um conteúdo um pouco mais filosófico com vocês também. Já fiz resenha de livros, né? Então dentro das humanidades aqui é um canal voltado para essa área, principalmente história, que eu sou professor de história, mas também acabo abrangendo outros temas e especialmente temas voltados para concursos vestibulares, né? E hoje o tema é bastante quente, então se preparem. Tá? Hoje eu vou falar sobre os filósofos contratualistas. Então, como eu estava comentando com vocês, se não está inscrito, se inscreva. Se está gostando do conteúdo, por favor, deixe um like no vídeo que me ajuda muito. Deixe comentários também que me ajuda bastante. E vamos lá. Então, como vocês já devem saber, os filósofos contratualistas são muito cobrados em concursos e em vestibulares de uma maneira geral, mas especialmente no Enem. Quem for prestar a prova do Enem, fique muito atento a esse vídeo, porque toda a prova do Enem traz algum texto dos chamados filósofos contratualistas. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 3 deles, os 3 principais, os mais cobrados, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Os 3 filósofos contratualistas mais conhecidos de todos. Então, primeiro de tudo, precisamos entender o que é o contratualismo e por que eles são assim chamados. Bom, esses 3 filósofos que eu acabei de citar para vocês, eles são chamados de contratualistas porque tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau propõem um contrato social, né? O que seria isso? Uma espécie de acordo. Uma espécie de acordo entre o governo e as pessoas que fazem parte, né, daquele Estado, vamos assim dizer. E por que eles vão propor isso, gente? Porque é o seguinte, vocês têm que entender uma coisa. Apesar de Hobbes, Locke e Rousseau, cada um estar vivendo dentro de um contexto específico, num local e dentro de um período, os 3 eles estão vivendo um período histórico em que o Estado, com E maiúsculo, quando a gente fala Estado, resumidamente, eu estou querendo dizer governo, população e fronteira. Então, quando, por exemplo, nos referimos ao Estado brasileiro hoje com E maiúsculo, eu estou me referindo ao governo do Brasil, às pessoas, né, que vivem aqui dentro, a população brasileira, e ao território, às fronteiras do Brasil. Tudo isso compõe o Estado. E desde o final ali da Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, nós temos na história a formação do Estado. É aí que o Estado começa a se formar, né? Que o feudalismo começa a deixar de existir, aquela fragmentação onde não havia um Estado nos termos que nós conhecemos hoje, e o Estado começa a se formar a partir dos reis, a partir das monarquias absolutistas, com suas burocracias, o Estado começa a se desenhar. Começa a surgir a ideia de que eu pertenço à França, eu pertenço à Inglaterra, eu pertenço a Portugal, eu pertenço à Espanha, né? Enfim. E nesse contexto, conforme o Estado vai formando, esses 3 pensadores eles vão escrever, né, teses tentando destacar como que o Estado deveria agir, como que o Estado, qual o modelo de Estado seria mais adequado e como que as pessoas que vivem dentro daqueles Estados deveriam agir para o bom convívio, né? Porque afinal a grande questão aqui é essa, né? Como conviver em sociedade de maneira harmônica e qual deve ser o papel do governo nesse sentido. Qual que é o modelo de Estado a ser adotado? Uma monarquia, né? Uma monarquia absolutista, uma monarquia parlamentarista? Como que as pessoas devem agir dentro? Então, se a gente for analisar um pouquinho, esse contrato social, ele nada mais é então do que um acordo entre governantes e governados. E ele vai basicamente fazer o seguinte, ó, esses 3 pensadores eles vão falar o seguinte, olha, se as pessoas querem conviver em sociedade, elas vão ter que abrir mão das suas liberdades individuais para conviver em sociedade. Uns mais do que outros. Por exemplo, o Thomas Hobbes vai falar que você tem que abrir mão praticamente total da sua liberdade. O John Locke já não, o Rousseau também não. Então vamos ver a especificidade de cada um desses, tá? Então o contrato social é esse acordo entre governantes e governados, como que as pessoas devem agir, como que o Estado deve agir, qual que deve ser o modelo do Estado. Isso é o contrato social, esse grande acordo, tá? Então começando com o Thomas Hobbes, primeiro ponto.
para entender o pensamento de Hobbes, temos que entender o contexto em que ele viveu. Thomas Hobbes, né, foi um filósofo formado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das universidades mais antigas da história. O Thomas Hobbes nasceu no ano de 1588 e morreu em 1679. Né, teve uma longa vida. E o Thomas Hobbes, ele foi um filósofo, era filho de um pastor anglicano, e ele viveu no contexto justamente bem nessa transição, né? O início da chamada Idade Moderna, no momento que o Estado está se formando, e mais, o Thomas Hobbes, ele viveu num período muito conturbado da Inglaterra, que é o período da Revolução Puritana. Ele acompanhou a Revolução Puritana. Quando ele era jovem, né, quem governava a Inglaterra era a Rainha Elizabeth I. Depois ela faleceu, colocando fim na dinastia Tudor, viu a ascensão da dinastia Stuart no poder e toda aquela confusão, guerras de religião entre católicos, anglicanos, puritanos, viu os atritos entre o parlamento da Inglaterra e o rei da dinastia Stuart. Ele acompanhou toda essa confusão, né? Um período principalmente século XVII, um período de muito derramamento de sangue dentro da Inglaterra. E ele acompanhou tudo isso. E isso moldou muito a forma do Thomas Hobbes enxergar o mundo. Porque é o seguinte, o Thomas Hobbes, para você entender o pensamento dele, você tem que entender o seguinte: o Thomas Hobbes, ele parte do seguinte pressuposto. E qual pressuposto é esse? De que o homem, em seu estado de natureza, é mau. De que o homem, em seu estado de natureza, é egoísta. O homem é ruim. O que seria esse estado de natureza? É uma situação meio que hipotética. Todos esses três filósofos que eu vou falar para vocês hoje falaram desse tal de estado de natureza. Seria o estado em que o ser humano vivia antes de surgir a sociedade. Quando o ser humano, ainda lá muito tempo atrás, no período que nós conhecemos como história pré-literária, né, que alguns chamam erroneamente de pré-história, ainda vivia como um animal, vivia da caça, ainda não vivia em sociedade. E em seu estado de natureza, o Thomas Hobbes, ele fala que o homem é egoísta, ele é mau, ele tende a entrar em conflito com os outros homens. Ele não nasce bom, o ser humano, ele é mau por natureza, ele é movido por sentimentos, ele é movido por paixões, ele é egoísta. A tendência do ser humano, segundo o Thomas Hobbes, é entrar em guerra. Por quê? Porque eu desejo uma coisa, você deseja a mesma coisa do que eu desejo. Qual que é a tendência? É eu e você disputarmos essa coisa. O Thomas Hobbes fala que os recursos do mundo são escassos e as pessoas querem a mesma coisa. Então, o estado de natural para o Thomas Hobbes é o estado de guerra de todos contra todos. É aí que ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, né? E o Thomas Hobbes, ele escreve uma obra muito importante, partindo desse pressuposto, chamada Leviatã. Tá? E o que é o Leviatã? Leviatã é um monstro de religiões antigas, né, que aparece inclusive no Antigo Testamento da Bíblia, um monstro dos mares, gigante, né, que protegia os peixes e tudo mais. E o Thomas Hobbes, nesse livro Leviatã, ele faz uma comparação, uma metáfora, né? Ele chama o estado de Leviatã. Porque, segundo o Thomas Hobbes, nessa obra, ele fala que só há uma saída para conter tudo isso. E que saída era essa? Um Estado centralizado e forte. Thomas Hobbes foi um grande defensor do absolutismo monárquico. O modelo de Estado que Hobbes defendia então era um modelo absolutista, onde o rei tinha total controle, total poder em suas mãos. Porque o Hobbes falava que somente um Estado forte e centralizado conseguiria manter a paz e a ordem. Por quê? Conseguiria cessar esse estado de natureza de guerra de todos contra todos. Então, na proposta de Thomas Hobbes, no contrato social proposto por Hobbes, as pessoas deveriam abrir mão totalmente da sua liberdade e, em troca, as pessoas ganhariam segurança, paz e prosperidade. Porque o rei também não poderia fazer o que ele quisesse. Segundo Hobbes, o rei tinha a responsabilidade de manter a paz, a ordem e a prosperidade para os seus súditos. Por isso, o Estado seria o Leviatã, esse monstro gigante que tudo controla, segundo Thomas Hobbes. Só assim as pessoas conseguiriam viver em paz. Então, essa é a proposta de Thomas Hobbes. Agora, vamos para o outro. Vamos falar agora de John Locke, esse também filósofo inglês, também que se formou na Universidade de Oxford, porém tem uma visão completamente diferente da visão de Thomas Hobbes. Completamente diferente. E o Locke, né, ele era filho de um proprietário de terra, pequeno proprietário de terra, e o Locke também viveu um período bastante conturbado. O Locke nasceu depois do Thomas Hobbes, nasceu em 1632 e morreu em 1702. E viveu também a Revolução Puritana, lá dentro da Inglaterra. Depois ele até sai da Inglaterra
e quando acontece a Revolução Gloriosa ele volta depois para a Inglaterra, né? Só que o Locke ele parte de um pressuposto completamente diferente do Thomas Hobbes. O Locke era um empirista. E o que era ser um empirista? Foi um dos grandes nomes do empirismo, né? É aquela pessoa que acredita que qualquer conhecimento só se constrói a partir da experiência. Então, para eu ter um conhecimento, eu preciso ter a experiência. Segundo o Locke, você tem a experiência, depois que você tem essa experiência através dos sentidos, você tem a reflexão, a fase da reflexão no cérebro, e depois da reflexão chega ao conhecimento. Tá? Por isso que o Thomas Hobbes ele parte do pressuposto de que ao nascer no estado de natureza, o homem, todos eram iguais. Tá? O Locke parte desse pressuposto. Ao nascer, todos são iguais, todos são como uma folha de papel em branco ou uma tábula rasa. A mente humana, quando nasce, é uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, porque não tem nenhum conhecimento. Esse conhecimento só vai sendo adquirido com a experiência. E ele fala que no estado de natureza, então, naquela mesma situação hipotética apontada por Hobbes, as pessoas todas eram iguais antes de viverem em sociedade. Porém, segundo Locke, no estado de natureza, se permanecesse daquela forma, também não seria bom. Porque também as pessoas disputariam as coisas, isso geraria problema. Mas o Locke ele não vai defender um absolutismo, muito pelo contrário. O John Locke ele é conhecido por ser o pai do chamado liberalismo político, porque o Locke ele vai valorizar muito mais a liberdade individual de cada pessoa, do que pensar somente no coletivo. Muito pelo contrário, o pensamento do Locke é muito mais individualista, né? E o Locke, gente, ele vai criticar a visão do Hobbes, que fala que o homem é mau por natureza e precisa de um Estado forte. Não. O Locke vai ser um grande defensor da monarquia parlamentarista para resolver os problemas. O modelo de Estado defendido por Locke é um modelo parlamentarista, que foi o modelo, inclusive, que a Inglaterra adotou a partir da Revolução Gloriosa. Tudo bem? Então, o que o Locke vai afirmar, gente? Que o pacto que deveria acontecer, o chamado contrato social, para conseguir resolver esses problemas, para as pessoas conseguirem conviver em sociedade, deveria ser algo que vem do consentimento de todos, e não simplesmente o Estado vindo de cima para baixo e impondo. As leis que controlariam, né, porque o Locke ele vai falar isso, olha, para convivermos em sociedade precisamos de leis, precisamos de regras. Porém, da onde essas leis devem vir? Elas devem vir do chamado consentimento universal. E como que eu consigo criar um modelo em que as pessoas aprovem essas leis, ou essas leis venham das pessoas? Essa ideia de que deve emanar do povo, né, o poder. De onde que isso vem? Bom, vem do modelo parlamentarista. Por quê? Porque as pessoas escolhem seus representantes no parlamento e esses representantes vão criar as leis. Então, de uma certa forma, é uma maneira que teve uma maior participação. Não veio do rei simplesmente de cima para baixo impondo a lei. Não. E sim do representante das pessoas, tá? E mais, o Locke ele vai afirmar que dentro desse contrato social, o papel do Estado deveria ser qual? Garantir os direitos inalienáveis do ser humano. O que é um direito inalienável? É aquilo que você não pode abrir mão, em hipótese alguma. E quais seriam os direitos inalienáveis de todos os seres humanos, segundo John Locke? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. E aqui um parênteses, né? Olha o pensamento burguês do Locke, né? A defesa do individualismo e do pensamento burguês. Ninguém pode ferir o direito à propriedade privada. Ninguém pode ferir esse direito. Por isso que o Locke também muitas vezes é encaixado dentro do pensamento iluminista. Por quê? Porque ele é o pai do liberalismo político. Essa ideia de que eu tenho que ter a minha propriedade, eu tenho que ter a minha liberdade e nenhum Estado pode interferir nisso. E o Locke ele vai além. Ele fala que se o governo não tivesse garantindo o direito à liberdade, à vida e à propriedade, a população tinha que se rebelar contra esse governo. Então é muito interessante isso, gente, porque o Locke ele fala que as pessoas elas devem ser livres para buscar as suas felicidades. O Locke ele vai inaugurar aquilo que nós conhecemos hoje, vamos usar o termo atual,
de meritocracia, só que uma meritocracia a partir do ponto que todo mundo parte do mesmo ponto, né? Então não aquela falsa meritocracia que um sai super na frente, o outro atrás, e esse aqui de trás não chegou, então não mereceu. Não, o Locke fala que a partir do ponto que todos saem iguais, cada um vai buscar a sua felicidade da forma que quiser. Então a nossa vida, a nossa felicidade são reflexos das nossas escolhas, tá? E nenhum governo deve interferir nisso. E aí nós vamos para o último, o Jean-Jacques Rousseau agora, né? O Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço, mas que passou a maior parte da sua vida na França. Tanto é que se tornou um dos grandes expoentes do iluminismo francês, tá? E o John Locke não, né? O Rousseau, ele, apesar de ser um iluminista, ele tem uma visão bem diferente dos outros iluministas. O Rousseau, por muitos, ele é considerado o precursor do socialismo na França. Por quê? Porque apesar de ser iluminista, e a maioria dos pensadores iluministas defender um individualismo e defender o pensamento burguês, o Rousseau ele é diferente. Ele tem uma preocupação muito maior com o social. O Rousseau ele tem uma preocupação muito maior com o coletivo e não com o individual. Por isso ele é muito colocado, né? Muito considerado como o precursor do socialismo. Tanto é que o Rousseau vai criticar a propriedade privada, por exemplo, né? Então, gente, o Rousseau parte do seguinte pressuposto, de que no seu estado de natureza, o homem era bom. Em seu estado de natureza, o homem vivia livre, sem amarras da sociedade, sem essa ideia de moral, sem corrupção, sem nada disso. Ele simplesmente vivia. Vivia mais próximo da natureza e vivia mais livremente. Porém, a partir do momento que começa a surgir a propriedade privada, começa a surgir essa ideia de que isso é meu, isso é seu, o homem começa a se corromper, o homem começa a disputar com os outros homens essas propriedades, esses recursos, e aí começa todo o problema da sociedade. Segundo Rousseau, então, o ponto de partida para todas as desgraças é o surgimento da propriedade privada e da moral, que acaba corrompendo o homem. Antes do surgimento da moral, segundo Rousseau, nem existia essa ideia do que é bom ou do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Não, o ser humano simplesmente vivia. Mas é a partir do momento que surge essa moral que o ser humano começa a fazer o mal. Tá? Então é muito interessante como realmente ele tem uma visão bem diferente. Por exemplo, o Locke fala que a propriedade privada é um direito inalienável. O Rousseau vai criticar a propriedade privada. Então veja como eles pensam diferente, tá? Enfim, e a partir então do surgimento da propriedade privada, as desigualdades vão surgindo, as disputas vão surgindo, o homem se corrompe, a sociedade vai amarrando o homem, ele se sente acorrentado na sociedade, ele é levado a disputar com os outros, e aí você tem todo o problema, segundo o Thomas Hobbes. E o outro grande problema foi que o homem foi se afastando cada vez mais da natureza, segundo o Rousseau, tá? Então, para o Rousseau, como que você resolveria isso? Qual que é o contrato social proposto pelo Rousseau? Segundo Rousseau, o governo deveria representar a vontade geral. O que seria isso? Gente, o Rousseau ele vai propor um modelo de Estado, mais ou menos uma democracia direta, onde a população participaria diretamente das decisões e o governante seria meramente um representante. Mas se aquele representante não estivesse representando a vontade geral, ele seria tirado. Então a população participando diretamente, o governante não estaria acima dos demais, não. Ele só seria um representante que teria sido eleito para representar essa vontade geral. E segundo Rousseau, o poder emana do povo para o povo. É o povo que decide tudo, segundo Rousseau. Como eu disse, ele tem essa visão muito mais popular, muito mais social, né? E além de tudo ele falava que o ser humano precisava se reaproximar com a natureza, viver mais próximo da natureza novamente, né? E é interessante, gente, porque o Rousseau ele tem um pensamento muito coletivista. Ele fala que nós deveríamos abrir mão dos nossos desejos individuais, das nossas vontades individuais. Para quê? Eu tenho que abrir mão da minha vontade individual para priorizar a vontade geral. O que for melhor para todos e não o que for melhor para mim. Tá, isso, eu quero tal coisa, mas essa tal coisa vai ser melhor só para mim e não para todos, então tem que abrir mão disso. Tá? Ele é um pensador coletivista, ao contrário do Locke, que é individualista.
Tudo bem? Então vocês percebam que realmente ele tem uma visão bastante diferente em relação aos outros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima.